Eu assistindo um desses canais pagos, da TV paga, e vi um cidadão interessante, um reverendo americano, e ele pregando. Eu não sei se era um filme, porque eu peguei um pedaço e nem continuei assistindo. Assisti tudo que ele falou, depois fui raciocinar. E ele elogiando realmente a bondade de Deus. E disse que Deus era poderoso, que o universo representa criação divina, que nós somos criação de Deus. Tudo isso ele falou e tudo nós já sabemos, né? Mas de repente ele disse assim: só não compreendo como Deus age, porque não é possível uma coisa dessa. Eu estou revoltado com Deus. Ele disse isso. Ora, por que revoltado com Deus? Ele disse assim: meu pai faleceu aos 39 anos de idade, e eu ainda era mocinho, 11, 12 por aí, não me lembro. Ele disse: sofri muito, eu precisei muito do meu pai. Tudo para mim era meu pai até aquela idade, e normalmente é. Quando temos um bom pai, ele se apresenta assim na nossa vida. E nós normalmente pensamos que aquele apoio vai continuar, e é normal que ele continue. Mas no caso dele, não continuou, porque ele perdeu o pai. E ele ficou descontente, muito descontente, e disse: eu não posso entender, porque Deus faz uma coisa dessa. Qual é a razão de tirar o meu pai tão cedo, com 39 anos de idade? E eu sofri muito, mas muito mesmo, pela ausência do meu pai. Depois, evidentemente, adulto, me casei, constituí uma família, ia tudo muito bem, tive o primeiro filho, mas esse menino, com 4 anos de idade, apresentou dores no cérebro, muitas dores, e descobrimos que era câncer. Câncer maligno, aquele câncer que não conseguimos curar de hipótese alguma. E o menino faleceu com 5 anos de idade. De novo eu fico pensando, por que Deus faz uma coisa dessa logo comigo? Tirou meu pai e agora tirou meu filho? Não posso entender. Eu orei muito, pedi muito, mas a dor continuou. E eu até hoje sinto a falta do meu filho. Mas tive um outro filho, muito bonitinho e tal. De repente, quando o menino começa a crescer, observei que o menino é autista. Vocês sabem o que é autista? É aquela criança que está com o pensamento para dentro de si próprio. Aquela pessoa que torna-se adulto também. Só pensa em si e não quer ver o mundo. Às vezes ele sorri para o mundo, mas no geral ele foge do mundo. Parece que está sempre se escondendo do mundo. O autista leva uma vida difícil, muito difícil. Os psiquiatras têm controlado isso com medicação, mas não faz a pessoa sorrir, ser uma pessoa normal. Então o autismo é um problema sério, precisa ser tratado. Ele disse: então meu filho veio autista, ainda estou com esta criança que hoje já é um moço autista. E eu fico pensando, Deus tirou meu pai, depois novo, ele reclamando porque o pai morreu novo, com 39 anos de idade. Tirou meu primeiro filho com câncer, me mandou um segundo filho, mas autista, e agora me mandou um terceiro filho, também masculino, filho, só que o menino tem síndrome de Down. Aí ele diz: ora, eu não tenho que reclamar contra Deus? Eu tenho, eu não posso entender o poder de Deus que faz isso, mas para piorar, há 2 anos perdi a minha amada esposa. Estou sozinho com os meninos, sem minha mulher, sem meu pai e cuidando dos meus filhos doentes. Eu digo, Deus está sendo injusto comigo. Eu vejo tantas famílias crescerem normalmente. Se eu tivesse um filho com um problema, até que eu aceitaria. Mas toda a família teve problema. E eu vi aquilo, fiquei abismado. Como pode um reverendo estar apresentando uma queixa dessa à humanidade contra o Criador? Eu disse, esse homem merece orações. E tudo isso que está acontecendo com ele
é uma palavrinha só: ignorância. Vocês vão dizer ignorância? Sim, ignorância. Mas eu já vou dizer de quê, tá? Depois fiquei analisando a viagem do Papa Ratzinger. Hoje não é mais Papa porque ele se aposentou, né? E ele viajou, chegou na Polônia e relembrou a história da Polônia, quando a Polônia foi invadida e milhares de crianças foram massacradas por tanques de guerra. E ele disse: onde estava Deus nessa hora, que deixa os inimigos massacrar tantas crianças assim? Por que isso? Quantas crianças também morrem de fome, mas morrem mostrando os ossos todos, que não conseguimos nem olhar direito, de tanta pena que sentimos na Etiópia atualmente. Por que Deus deixa isso, se o dinheiro sobra em Nova York? Hein? Por que isso? Eu não posso compreender Deus. Enfim, Ratzinger não compreendeu Deus e o reverendo também não compreendeu Deus. Aí eu, em minha análise, pensei: olha, o povo de Israel, dito como o povo escolhido de Deus, certo? Teve que conquistar a sua terra com guerra, com espada. Não ganhou terra nenhuma. Deus prometeu: essa terra será do povo de Israel. Prometeu a Abraão. Mas, no entanto, ele não deu a terra gratuitamente. Ele disse: conquiste. E o povo de Israel ficou escravizado no Egito durante 400 anos. Morou no Egito 440, mas 400 foi de escravidão. Aí você fica pensando, veja bem, Abraão certa vez recebeu uma voz do céu falando com ele. E disse: Abraão, vou renovar contigo a nossa aliança. Era Deus propondo uma nova aliança a Abraão, reforçando a aliança. E aí ele disse assim: Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 13, está escrito assim: a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Veja bem, quando Deus fez aliança com Abraão, ele prometeu a Abraão muitos filhos, muita descendência, que fosse em todos os lugares da terra, tão grande quanto as areias do mar. Assim está escrito. E depois ele disse: a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ora, Abraão nem tinha ainda formado seu povo, estava ainda fazendo aliança. Mal estava casado com Sara. Ele já recebeu essa notícia: faça uma aliança com Deus, serei o patriarca de um povo, conforme Deus está me anunciando, mas o meu povo vai ser escravo em terra alheia por 400 anos. Antes do meu povo nascer e existir, já tem essa sentença contra o meu povo. Vocês já raciocinaram sobre isso? Antes de você ter um filho, ou neto, bisneto, todos os que vierem depois, já estão previstos, eles serão escravos. Mas por que tanta maldade assim? Por que ser escravo durante 400 anos? Que Deus bondoso é esse? Hein? Vamos raciocinar um pouco? Muito bem, essa aliança com Abraão diria que o povo de Israel ia ser escravo. E alguém diz: Deus nos esqueceu. Você assiste no filme e vê isso, muito bem feito o filme. Deus nos esqueceu. Não. É preciso compreender o que é Deus e como funciona a vida, o que é a vida, e que o povo não entende, porque não conhece o Espiritismo. Ou seja, a ignorância vem aí, a ignorância sobre o Espiritismo. Não sabe, não entende. Eles pensam que a vida é só a vida material, é esta vida que estamos vivendo, é só esse corpo que estamos tendo e pronto, acabou. Ora, foi por isso que o Papa Ratzinger disse: onde estava Deus? Ora, ele pensa que é um absurdo tanques de guerra passar por cima de crianças. Sim, parece absurdo, mas não é. Segundo Deus, não é.
e a justiça divina se fazendo. Porque, primeiro, Deus não é um homem sentado no trono, não é um espírito barbudo, bonitão, com seu báculo, sentado no trono e dando ordem lá para São Pedro, São Joaquim, São José. Não, não é isso. Deus é uma inteligência que envolve todo o universo, tá? É uma inteligência que nós nem podemos vê-la, e sim senti-la, apenas senti-la. E o próprio Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Portanto, aqueles trechos lá do Antigo Testamento que diz: Moisés falou boca a boca com Deus, pode ter falado, mas no escuro, sem ver, tá? Moisés lutou, Jacó lutou com Deus, e Deus feriu a coxa de Jacó. Ora, essa história é história para aquela época. Deus jamais iria vir em pessoa lutar com alguém, porque Deus é um ser universal, coletivo, que controla todo o universo. Quando o espírito evolui, se torna puro, ele adquire virtudes que nós nem compreendemos ainda. Por exemplo, duas virtudes, a onisciência e a onipresença. O espírito fica tão puro que ele perde a noção de espaço e de tempo. Isso não existe mais no pensamento dele. Ele não se liga mais a tempo e a espaço. Portanto, ele está onde ele quiser, instantaneamente. Um espírito puro igual Jesus percorre o universo instantaneamente, para onde ele quiser. Ele não sente espaço nem tempo. Nós sentimos. Mesmo em espírito, nós pensamos, se nós estivermos em espírito aqui, nós vamos pensar assim: eu estou querendo dar uma chegadinha lá em Curitiba agora. Está tão falada Curitiba ultimamente, né? Ou em Curitiba agora. E ele tem que se esforçar mentalmente, se ele souber onde é Curitiba, e ir mentalmente. Fração de segundo ele chega em Curitiba pelo pensamento, se ele souber ir. Se ele não souber, ele não vai. É preciso saber, tá? Ou então tem que ter um link lá em Curitiba, para ele se ligar ao link e ir para lá, certo? Tá fácil ir para lá, porque é só olhar o jornal A Cara do Sérgio Moro, né? Dá para ir para lá com facilidade, certo? Mas Deus, então, tem essas qualidades, e nós não temos. Como nós não temos essas qualidades, tudo para nós é difícil e diferente. É o espaço que é grande, tá? É o tempo que demora, e nós fixamos tudo no tempo de hoje, sofrendo, esperando aquilo que nunca passa. Nós não compreendemos ainda o que é Deus, tá? Aí ficamos colocando culpa nele, culpa dos nossos erros. Ora, diz a lei de causa e efeito revelada pelos espíritos superiores por ordem de Jesus: todos nós, quando praticamos algum ato, fica registrado em nós. E se esse ato foi nocivo a alguém, claro que ele gera um desconforto a quem o praticou. Ele sofreu com a minha pancada que eu dei nele, mas eu vou sofrer com o registro que ficou em mim. Chega um ponto que eu, desesperado, vou pedir: tire isso de mim, tire esse registro, eu não quero mais lembrar, eu fiz muito mal. Não há como tirar, é você quem tem que tirar. E como eu fui muito maldoso, vou dar um exemplo, e tirei a vida de muitas pessoas, massacrando aquelas pessoas, então agora eu resolvo pedir logo uma pena: ser massacrado também. Quando eu era cavaleiro e vivia nas cruzadas, andando aquelas longas distâncias em cruzadas, nos caminhos massacramos muitas pessoas, crianças, idosos, não tínhamos piedade de nada, mas aquilo ficou tudo registrado em nós, e nós ficamos desesperados no mundo espiritual. Eu quero limpar isso, olha, eu não progrido por causa disso. Sim, faça uma encarnação e peça para ser massacrado como você massacrou. Por isso que aquelas crianças foram massacradas por tanque de guerra. Elas precisavam. E Deus utiliza aquele que está com inclinação no mal para corrigir o defeito da pessoa que praticou o mal. Ai daquele que praticar o mal, disse Jesus.
ele vai receber a sua reprimenda. Está escrito, e Jesus mesmo que disse. Então as crianças foram massacradas porque estavam no seu programa, massacradas, tá? Ratzinger disse, onde estava Deus? Ora, Deus está no universo, só que Deus é bondoso. Deus não vai intervir nas ações dos homens, porque os homens têm o livre-arbítrio. Então ele deixa. Depois sim, quando esse homem que teve livre-arbítrio praticou o mal e pede, Senhor Deus, me dê uma chance, permita que eu nasça num determinado local para passar as consequências que eu fiz os outros passar. Eu quero me limpar, Senhor. E ele permite. Aí nós nascemos naquela condição de sofrer. Ora, o reverendo reclamando, meu pai morreu com 39 anos de idade. Ora, parece até que é o único homem na terra que morreu com 39 anos. Quantos não morrem até cedo? Ele mesmo não teve filho que morreu com 5. Não existe data certa para uma pessoa desencarnar. O pai dele se desencarnou com 39, porque tinha um programa, desencarnar com 39. Esse programa traria benefício para ele mesmo. Por que ele iria ficar preso aqui no corpo carnal, se ele já tinha cumprido a tarefa dele? Hein? Imagina, você coloca 5 pessoas numa cadeia, e essas pessoas são condenadas. E dentro de pouco tempo, aqueles 5 se tornam grandes amigos lá na cadeia. Mas um deles cumpriu a pena. A pena era curta, apenas 2 anos para aquele. Aí chega o oficial de justiça e disse, alvará de soltura. O juiz determinou que este moço saia. Aí ele diz, sim, que bom, chegou minha hora. Os outros dizem, não, por que vai tirá-lo? E nós vamos ficar sem nosso amigo? Nós vamos ficar presos sem o amigo? Não, não liberte ele não, mantenha ele preso aqui comigo, eu quero ter amizade com ele. Mas ele pode ir para fora da cadeia e lá fora continuar seu amigo. Não, eu quero ele aqui comigo. Aí ele não pode sair? A mesma coisa nós fazemos. Ah, o meu pai morreu, foi um absurdo. Absurdo para quem não conhece a doutrina. Morrer é uma maravilha para aquele que cumpriu sua tarefa toda, para aquele que chegou no final, para aquele espírito chamado de completista, que completou todo o seu ciclo, criou sua família, chegou na hora, passou as suas dificuldades e desencarnou. Ora, morte é uma liberdade, mas por que nós não queremos? Nós não queremos porque Deus deu para nós um sentimento de proteção, um instinto de sobrevivência, para que nós ficássemos até o último momento. Olha, veja bem, meu amigo ali disse que tem um avô que tem 92 anos de idade e ele está muito fragilizado na cama e nem tem mais apetite. É evidente que ele está sofrendo. E, claro, ele já deve ter pensado, já vivi 92, já fiz tudo o que tinha de fazer. Qual é a razão de eu ficar aqui na cama, fraco e sofrendo? Então era melhor que eu morra logo, certamente está isso na cabeça dele. É melhor que eu saia logo do corpo e acabe com isso. Por quê? Meu corpo não vai renovar. É muito difícil. Então, ele deve ter até pedido a Deus, mentalmente, Senhor, está na minha hora, me leve. Só que, do lado de lá tem um programa, você vai na ficha do espírito e... ele precisa passar mais 2 anos e 6 meses e 15 dias, sofrendo em dor. Não tira ele, e ele fica lá gritando, e fica gritando. Se ele reclamar de Deus, aí vai piorar, porque ele não vai aproveitar o sofrimento que ele está passando. Todas as vezes que nós reclamamos de Deus, nós estamos dizendo, não aceito a sua justiça, sou contra ela. Você vai dizer, e Deus se incomoda com isso? Não, mas o meu espírito, o próprio espírito vai se incomodar, porque o meu espírito não vai absorver aquele momento de dor como um tratamento, como uma elevação espiritual. Eu vou recusar, vai ser pior para o meu espírito. Então o que ele deve fazer? Senhor, estou sofrendo, dai-me força, Senhor, para suportar, seja feita a sua vontade.
Sinto que já cumpri toda a minha tarefa. Estou em suas mãos. Se o Senhor ainda não quis me tirar, porque deve haver uma razão muito justa, porque o Senhor é justo. Sim, e continuar suportando. Mas está sentindo dor? Chame a medicina. A medicina é uma bênção de Deus. A medicina tira a sua dor o máximo que puder. Mas não conseguiu tirar, suporte e ore. Diz o Espírito de São Luís: até 1 minuto de dor pode te fazer falta na contabilidade divina. Portanto, suporte, não apresse, não cometa a eutanásia, de hipótese alguma, porque nós precisamos de passar por tudo que está previsto, tá? Tudo que acontece conosco, tá? Outra pergunta que eu tenho visto, muitos dizem assim: Senhor Deus, impede, Senhor, que meu filho morra. E o filho às vezes está com câncer maligno, já no finalzinho. Claro que Deus não vai impedir. Nós estamos sabendo que a criança vai desencarnar. Mas você vê pessoas que não compreendem a doutrina, não conhecem o Espiritismo, então eles pensam que a vida é uma só, uma encarnação só, é um corpo só, e ficam gritando, fazendo aquele escândalo. Tá? De nada adianta. Deus não vai retirar a criança antes da hora, a pedido de ninguém, viu? De jeito nenhum, porque a lei tem que ser cumprida. Então, como é que Deus funciona? Como é que é o trabalho de Deus? Sobre suas leis. Existem leis para tudo. Até as leis da biologia, da química e da física são todas leis de Deus. Até a lei da gravidade, ó, você pega aqui, ó, uma caneta e deixar cair, porque tem gravidade. Isso também é lei de Deus, tudo, porque o universo é todo de Deus. Portanto, não são só as leis morais que são leis de Deus. Todas as leis, tá? Então o universo funciona com leis. Então eu estou submetido a uma lei, lei de causa e efeito. Estou submetido a outras leis, leis do trabalho, tá? Então todas as leis estão me envolvendo. Eu não posso dizer, Senhor, o Senhor pode tudo. Não, não é assim. Deus não pode tudo como nós pensamos. Deus pode tudo dentro de suas leis. Por exemplo, se você chegar e disser assim, Senhor, o Senhor é poderoso, criou o céu e a terra, pode muito bem transformar aquele Boeing em pássaro. Bem, Deus vai transformar o avião em pássaro? Não vai, não está nas leis de Deus, não é da lei de Deus, portanto ele não vai fazer, ele vai fazer o que está na lei dele. Portanto essa história que você pega na Bíblia e diz lá, Deus tudo pode, é válido, sabe para quê? Para dar força às pessoas, para mostrar para as pessoas que em cada momento de dificuldade, Deus vem ajudá-la. Então Deus tudo pode, nesse sentido, mas dentro de suas leis, nunca fora das leis. Portanto, nós espíritas temos que estudar bem a doutrina, entender que nós temos que ter resignação na nossa vida. Se perder um filho, entrar em desespero, por quê? Você não sabe que todo mundo que está vivo pode morrer a qualquer hora? Você não sabe não? Sabe? Pois é, devia saber. Filho pode morrer a qualquer hora. Você tem que estar preparado a qualquer hora para perder um filho. Ai, a minha mulher, meu grande amor da minha vida, depois de 18 anos, não me quis mais, separou de mim, arrumou outro. Digo, e você vai se matar por isso? Estou quase. Não faça isso. Você não sabe que alguém um dia pode tomar uma decisão e te deixar? Você é o primeiro? Não. Então, entenda, as pessoas não se preparam para a vida. Nós estamos sujeitos a perder o emprego. Eu entro em depressão porque fiquei desempregado. Eu sei, é muito ruim ficar desempregado. Mas quem tem emprego está sujeito a perder. Quem tem filho está sujeito a perder. Quem é casado está sujeito a ser traído. Mas e daí? Então enfrente a vida, não fique chorando. Não admita a depressão. Ande cantarolando. Saia pela rua cantando. Arruma uma música bonita do Roberto Carlos, esse cara sou eu no caso, e vai cantando,
E vai cantando em voz alta. Vai ali para o Parque do Tinga, ali tem uma pista longa, ou então no 1º de dezembro, antes de inaugurar, que ainda está em condição, e anda quilômetros só cantando em voz alta, nunca sozinho, sempre junto com alguém, conversando, tá? Levando a vida com alegria e não reclamando. Eu sou coitado, porque foi logo comigo. Não vai adiantar nada você se sentir coitado, nada. Ela te traiu, te deixou? Arrume outra, rapidinho, e bonita. Aí ele diz, ela vai vir brigar comigo. Isto, porque quando ela disser, caramba, você me trocou por essa garotinha. Isto, claro, você já tinha 40, não me quis mais, eu te troquei por uma de 20. Lógico, é assim que se faz. Troque logo por uma de 20. Aí ela vai ficar com dor de cotovelo, tá? Aí você levanta o seu astral, para de reclamar. Perdeu o emprego? Procure outro, procure outro, procure outro. Se não achar, vai vender banana. Compre um caixa de banana lá e vai vender na rua. É o jeito. Vai morrer agora porque perdeu o emprego? Perdeu, é difícil, mas a gente tem que dar um jeito, tá? Não fica reclamando. Cante bastante, leia o Evangelho, tenha o otimismo, tá? Nunca reclame de nada. A reclamação é o estopim da depressão. E a depressão, quando se instala mesmo, ela te joga até no hospital. Quando não te joga no suicídio. A depressão é uma doença perigosa, mas não pode entrar nela. Venha para a casa espírita ajudar, trabalhar. Venha ver que a vida continua, que isso vai passar. Às vezes você estava num karma para ficar desempregado, porque noutra encarnação você pode ter tido tudo e abusado. Você pode ter perdido um período de dificuldade na vida. Isso pode estar escrito. Não estou dizendo que todos estão, mas pode estar escrito. Então por que reclamar? Ora, levante a cabeça. Mas que não é sou eu que só tenho o dinheiro do ônibus. Meu filho, tem dia que acontece isso com a gente mesmo, tá? Aí a gente tem que pedir carona, ou ir a pé. Quem sabe não é a pé que Deus está querendo que você ande, hein? Quem sabe? Vá a pé, dá um jeito. De repente isso vai passar. Nunca. Lembrando de novo sobre Chico Xavier. Ele entrou em desespero um dia, estava reclamando demais. E o Emmanuel se apresentou tentando consolá-lo. Ele disse, Emmanuel, veja só, nem o consolo do Emmanuel não serviu. Emmanuel, pergunte lá para Maria Santíssima, Mãe de Jesus, o que eu devo fazer se ela não tem uma mensagem para mim, Emmanuel? Olha como eu estou sofrendo. Aí o Emmanuel saiu da presença dele e voltou depois. Eu nem sei se o Emmanuel foi falar com a Maria Santíssima, mas o Emmanuel deve ter falado porque ele não ia mentir, né? Aí o Emmanuel voltou e disse, sabe o que a Maria Santíssima falou para você? Não, o que ela falou? Tudo passa. Pronto, só essa mensagem. Tudo passa, é verdade. Você está desesperado hoje? Calma, tudo passa, isso não vai durar eternamente. Tá desempregado? Ninguém fica desempregado uma vida toda. Diz, daqui um pouco passa. Tá? Você foi traído, daqui a um tempo passou também, você esqueceu, você vai dizer, opa, agora que eu estou vendo, que bom que ela me deixou. Olha, arrumei outra muito melhor. Então não fique reclamando. São novas oportunidades na vida. E toque a vida com sinceridade, com honestidade, fazendo tudo certo, com vergonha de ferir a sua consciência, porque a consciência ferida depois nos causa depressão também. Quando nós passamos a perna nos outros, enganamos os outros e vai acumulando aquilo, de repente a nossa consciência começa a cobrar de nós. E eu digo, não sei por que me dá tanta vontade de chorar. Eu não sei por que, às vezes é muita culpa. Como resolver isso? Prática da caridade. Vai fazer a caridade, vai visitar hospitais, vai dar comida para necessitado, compre alimento, dê para necessitado ou para a instituição distribuir, tá entendendo? Faça esse trabalho, faça a caridade. Se você é médium, aí sim, entra em depressão com a maior facilidade. Normalmente o médium, ele veio com aquela missão de trabalhar, e ou ele é endividado, ou ele pediu, ou ele está com aquela mediunidade como um trampolim, como um plus,
como uma gasolina azul, que você põe no motor do carro, que a gente não põe mais, mas eu já pus, e o carro anda com mais velocidade ainda, sujeito até quebrar o pistão, mas a gente faz essas traquinagens. Eu já fiz uma vez, né? E o carro andou mesmo, depois me arrependi, porque me disseram que ia quebrar os pistões, e quebra, né? Esta gasolina azul, esse plus, é a mediunidade, porque chega no mundo espiritual, analisa, Terezinha, olha como é que tá, 4 encarnações atrás, você não progride nada, seus irmãos, seus parentes, seu pai, sua mãe, dessa última encarnação, tudo tão mais evoluído que você, e você ficando para trás. Terezinha, você demonstra preguiça, Terezinha. Olha aqui, ó, casou com um homem rico, foi tudo bem, depois acertou na loteria aqui nessa outra encarnação, e assim vai indo, só moleza, Terezinha. Você tem que correr, alcançar o seu grupo familiar, porque lá no mundo espiritual tem um grupo familiar nosso, às vezes tem 10, 15, 20 espíritos que formam aquele grupo, e o grupo está numa evolução, já numa dimensão, vamos supor, na 3ª dimensão, e aquele outro está lá embaixo, até indo para o umbral. Ora, eles querem puxar ele, vamos rapaz, aí só tem um jeito para ele, dar mediunidade para ele, e de incorporação, e para ele sofrer um pouquinho mais, ou seja, ser mais dedicado, troca ele de sexo, de homem passa para ser mulher, para ele ter 5 filhos, chegar aqui e ter um trabalho danado, e com mediunidade. Aí ele, eu consigo filho, eu fico sentindo isso, tenho visões, aí meu peito dói, a minha mão treme, eu vou no psiquiatra, não é nem psiquiatra, eu vou no psiquiatra. Aí vai o psiquiatra, coitado, cheio de boa vontade, ele, o coitado do psiquiatra, é cheio de boa vontade, mas ele só estuda o corpo, e o problema dela está no espírito, mas o psiquiatra não trata de espírito, passa remédio para o corpo, aí o corpo fica contido, preso, como se pegasse um animal e amarrasse as pernas, ou seja, fica ali, segurando, e ela, eu vivo à base de remédio, eu conheço uma que mora aqui nessa rua, que só vive assim, e por causa desses remédios, ela conseguiu até um benefício do INSS, aí agora, fala em tratar ela tem medo de perder o benefício, continua assim, ela não quer ficar boa, coitada da mulher, virou escrava, gente, escrava da preguiça, porque eu convidei ela, e ela veio aqui há 30 e tantos anos atrás, e ela incorporou várias vezes, eu trabalhei com ela aqui, era aqui ó, incorporação, várias vezes, e de repente ela ficou boa, por quê? Várias incorporações, os espíritos saíram, as energias do médium que fica acumulada no seu perispírito, porque ele não trabalha, fica acumulada as energias, ele fica todo nervoso, aí tudo saiu, descarregou, ela ficou com a vida, ela disse, parece que eu ando de sapato de veludo, assim, sedoso, como é que eu tô, aí de repente, e meu benefício, será que eu vou perder? Eu digo, é só você não contar. E ela está até hoje sofrendo, tomando remédio controlado, porque não quer trabalhar, tá? Sofre que só, passa uma vida de cão. Assim é o médium tem que deixar de ser preguiçoso, vaidoso, e tirar da cabeça essa história, era da minha religião, você quer religião melhor do que essa, que explica de onde você veio, para onde você vai, e o seu destino é virar um espírito iluminado e puro, e que você não pode evitar, isso aqui é religião, e o espiritismo nem religião é uma ciência da alma. Mas por que o espiritismo não é religião? Porque ensina você a analisar a vida, como você nasceu, por que você vai viver, por que você vai morrer. Não tem sacerdote aqui, não tem ninguém que é chefe geral, tá entendendo? Nada de religião tem aqui. Aqui é estudo da alma, porém é preciso aplicar no nosso dia a dia os ensinos de Jesus. Mas por que o espiritismo aceita os ensinos de Jesus? Porque não existe no universo, não existe
No universo até existe em outros planetas, porque lá também tem outro Jesus. Cada planeta tem seu Jesus, ou seja, Jesus não, tem o seu Cristo. Cada planeta tem o seu Cristo, tá? E o evangelho deles lá também é igual ao nosso, também é poderoso igual ao nosso. Portanto, não existe nada melhor para o ser humano do que praticar o evangelho, do que colocar em si o evangelho. É o caminho da vida. Agora, sobre o evangelho vem a doutrina espírita explicando o que mais falta, porque só o evangelho ensinado por Jesus é insuficiente para te explicar de onde você veio, para onde você vai, por que você está sofrendo. Por isso que Jesus mandou o Consolador, a doutrina espírita, para complementar, mostrar. Mas Jesus não criou religião, na Bíblia não tem nenhuma religião, e nós, graças a Deus, não somos religiosos. Nós somos estudantes da doutrina de Jesus, o Espiritismo, que veio à Terra para libertar a humanidade. Quem não conhece o Espiritismo vive preso por fantasias, com medo da vida, imaginando uma coisa e quando desencarna é outra, tá? Portanto, vamos ter fé e trabalho. Muito obrigado.